Olá, Júlio. Sim, meu doce. Hoje falamos aqui de um caso que os órgãos de comunicação social noticiaram e muito, e atenção, é importante dizer isto, mesmo não conhecendo todos os contornos desta notícia, deste caso, a reação inicial não pode ser senão de choque. Tem toda a razão. Sim. Porque o que acontece é que já ouvimos versões completamente contraditórias que são válidas. As pessoas depois as defenderão no sítio certo, que é em tribunal. Claro, o caso foi amplamente noticiado e, portanto, nós aqui também sentimos necessidade de falar dele. Depois de voltar à empresa de onde tinha sido despedida por ordem judicial, uma mulher foi... Não. Tem toda a razão. Sim. De onde tinha sido despedida, pausa, por ordem judicial. Isso. Portanto, uma mulher foi reintegrada, Exatamente. não é? E passou a ter que carregar sacos de 20 quilos de cortiça, muitas vezes a altas temperaturas, e foi proibida de usar as casas de banho principais. Portanto, todo um cenário de grandes obstáculos, não é? Estamos a falar de alguém que fazia um trabalho repetitivo, um trabalho pesado, que trabalhava no pico do verão a altas temperaturas, foi proibido de usar... Trabalho esse que era diferente do anterior. Do anterior, claro. Pronto. Portanto, o que nos aparece aqui com contornos de castigo, não é? De punição. Pronto. Para além disso, esta mulher deixou de comunicar com os colegas porque os colegas alegadamente terão sido proibidos de falar com ela, de comunicar com ela. É importante, como eu dizia no início, frisar que nós não conhecemos este caso na sua totalidade. É tão importante quanto isto. Eu, pelo menos, e deve-me ter escapado a informação, eu ouvi representante da empresa negar os factos e dizer que iriam defender a sua versão dos acontecimentos em tribunal, e ouvi colegas da senhora em causa que têm uma visão diferente da situação da dela. Não é? Portanto, como se diz na minha terra, há um verdadeiro molho de brócolos em termos de opiniões. Agora, o que isto é um magnífico pretexto para falar de assédio moral. E porquê é que se deve falar de assédio moral? Porque os números portugueses não são bons. A Autoridade para as Condições de Trabalho diz que, em 2015, 16,5% dos trabalhadores portugueses tinham sido já vítimas de assédio moral. Para uma média europeia de 4,1%. Ou seja, é 4 vezes mais. Isto é muito mau, em termos de estatística do país. E o que é o assédio moral? É mais que legítimo que neste momento, porque é cotidiano, nós estejamos hipnotizados pela violência doméstica. Se passa um dia, eu quase que não noto, sabe? E alguns dos episódios, estou-me a lembrar muito recentemente de um bebé, são verdadeiramente sinistros. Não é? Quando se bate numa criança que tem 1 ano e meio, sim. Tem 1 ano e meio, eu ia dizer tenra idade, mas 1 ano e meio acho que nem tenra idade digo. Não é? Bem, uma pessoa fica verdadeiramente... E nós perguntamos quem são estas pessoas, e elas às vezes podem estar ao nosso lado, não é? Podem. Por exemplo, nesse caso, a justificação que eu li foi a criança não se calava e eu perdi a cabeça. As pessoas também vivem em cima, autenticamente, de barris de pólvora, não é? E depois não se reconhecem, mas a violência doméstica é insuportável. Mas o facto de estarmos sensibilizados para isso não nos pode, digamos assim, fazer distrair de uma situação que vou dar alguns dos tópicos. E isto são as entidades oficiais a falar. Estamos a falar de comportamentos abusivos e repetidos, que podem ser escancarados ou subreptícios, mas que intimidam, afetam a dignidade, afetam a integridade física ou psicológica, com um objetivo, baixar a autoestima e fazer uma pessoa desistir. Estamos a falar de bullying, não é? Estamos a falar de bullying. Por exemplo, eu lembro de ouvir uma pessoa dizer-me que entrava de manhã e passava todo o seu horário laboral a olhar para uma parede. Tinha uma cadeira, tinha uma secretária, não tinha rigorosamente nada para fazer, não é?
E pronto, podia não olhar para a parede, podia fechar os olhos. Mas estava ali, ou das 9 às 5, ou fosse o que fosse. Dia após dia, semana após semana, mês após mês. Não é de surpreender que muitas destas pessoas acabem por ceder e façam, no fundo, o que uma entidade patronal, que é capaz de fazer isto, deseja, que é aceitarem determinadas condições e virem-se embora. Ora bom, as instituições oficiais dizem isto é muito grave. Pois é. E temos que ter a noção que, assim como as vítimas de violência doméstica, estas pessoas também desaguam na medicina geral e familiar e na psiquiatria. Porque, como compreende, é facílimo deprimir numa situação destas. Claro. Aliás, será de espantar se o resultado for diferente, não é? Quem resiste muito tempo e não tem distúrbios psicológicos é verdadeiramente de ferro. E, portanto, volto ao número que dei, por ser um número oficial. Não é próprio de um país civilizado, numa área que tem a ver com os direitos básicos das pessoas, como o seu trabalho, termos 4 vezes, em média, o valor da União Europeia. Júlio, independentemente do que se vier a provar Sim. ou não sobre esta funcionária, acho que é importante refletir sobre este caso. Uma empresa que faz isto a uma funcionária poderá fazê-lo a qualquer um dos seus funcionários? Pode. O que qualquer um de nós tem que estar de mente aberta é para a hipótese da empresa dizer não fazemos e prová-lo. Bom, aguardamos. Sim, Aguardemos. claro. Um beijinho, até amanhã. Até amanhã.